Senhor para os irmãos. Pode sentar. Glória a Deus, né? Você me falar da alegria, da felicidade de todos os crentes. Que a gente ouviu aqui é maravilha. Cada um que sobe fala uma coisa mais bonita do que a outra. Os testemunhos, as coisas que as pessoas às vezes nunca teve uma oportunidade, sobe aqui e impressionou a gente. É muito bonito. Algumas pessoas ainda ficam um pouco inibidas de ter uma oportunidade, né? Eu lembro que quando eu fui trabalhar na usina, em 1987, numa lanchonete, eu entrei de balconista. Aí mandaram o chapeiro embora e o chefe falou assim: vai trabalhar na chapa. Eu tinha que trocar o gás. Eu nunca tinha trocado o gás, morri de medo, para falar com o jogo do gás. Mas eu tinha que trocar. Eu troca, ou não tem vaga. Então eu tive que romper com aquele medo, né? E depois da primeira vez, eu perdi o medo. Então a oportunidade começa assim. E não vai pensar que eu perdi o medo da oportunidade, que eu não perdi. Eu perdi o medo de trocar gás só, viu? Mas a oportunidade eu não perdi ainda não. E eu acho que eu nunca vou perder. Então eu almocei hoje, eu não jantei. Estou com fome, tremo, porque eu fico muito preocupado. Isso aqui é coisa de Deus, é coisa séria, não é de qualquer maneira, né? É complicado, mas eu tenho certeza que os irmãos são bastante humildes. Eu tenho cada dia conhecido mais os irmãos, comentado que eu tinha que ter uma mudança na minha vida. E quando eu mudei o meu comportamento, aí eu vi que eu não vi defeito nos irmãos, o defeito estava em mim. Quando o defeito estava em mim, eu via defeito nos irmãos. Aí quando eu vi, né, quando eu pensava que o defeito não estava em mim, eu via defeito nos irmãos. Aí quando eu vi que o defeito era eu não vi defeito nos irmãos mais. Entendeu? E os irmãos se tornaram meus amigos, porque eu mudei. Então é uma coisa maravilhosa, sabe? 2 anos aqui, e eu passei encostado aí. Eu me lembro que lá no Belém, eu tinha um irmão, e eu olhava para ele assim: esse irmão aí é muito chato. Não vou com a cara dele não. E ele pensava o mesmo de mim. Mesma coisa. Aí um dia eu fui trabalhar na casa dele, pedreiro. O irmão dele nos contratou, eu e mais outro irmão, e a gente foi trabalhar lá, para o irmão dele. E a gente se cruzava ali, ele já estava desviado, uma pena, estava desviado. O irmão Valdemar conhece, o Alessandro. E ali a gente começou a conversar, conversar bem, brinca ali, brinca aqui. Chegou um dia que eu disse para ele: rapaz, você é um cara legal. Olha, você me surpreendeu, viu? Porque eu pensava que você era chato. Ele falou assim: olha, mesma coisa eu pensava de você. Sabe por quê? Porque a gente não conhecia um outro. Faltava conhecer a pessoa. Então eu achava que ele era um cara ruim, sem graça, chato, mas é excelente pessoa. Eu gosto dele. E ele passou a gostar de mim também. Entendeu? Então, foi falta de conhecimento nosso, de ter um com o outro, que a gente achava que ele não era boa pessoa e que eu também não era. Era um julgamento que a gente fazia dentro da gente, né? Eu julgava ele julgava eu, sem conhecer. Era uma coisa errada. Mas abre sua Bíblia aí, o livro de Mateus, capítulo 7. Eu quero falar uma palavra que não é uma palavra que ninguém saiba. É uma palavra que todo mundo sabe. É uma palavra que todo mundo sabe. Não estou aqui para
querer dar exemplo, não estou aqui para querer ser o melhor. Antes dessa palavra chegar até vocês, ela já chegou a mim, faz mais de ano já que essa mensagem está aqui, mais de ano, que eu queria pregar ela aqui. Mas hoje chegou o dia dela. Hoje chegou o dia dela e eu não sei como os irmãos vão receber a mensagem. Entendeu? Eu não quero ofender os irmãos, pelo contrário, eu quero que os irmãos saiam felizes com Jesus. Diz assim no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Versículo 12: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Tiago 4 e 11. Tiago 4 e 11. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que faz as leis, e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Se eu for perguntar para os irmãos aqui, eu posso até fazer uma pergunta que os irmãos respondam para vocês mesmos. Não responda para mim, não. Responda para vocês. Será que na igreja, em geral, existe mais advogado ou juiz? Dentro da igreja. Será que nós mais defendemos os outros, os irmãos, ou nós mais julgamos os irmãos? Cada um responda para si, na sua vida, e tomara que você seja advogado. Que tem, não tem? Não julgueis para que não sejais julgados. Como eu disse, eu julgava o irmão e ele me julgava. Depois, quando a gente se conheceu, não era nada daquilo. Então nós estávamos fazendo uma coisa errada, julgando e cometendo erro. Porque hoje aqui na igreja, quando eu digo aqui, é na igreja em geral, hoje se julga tudo. Julga roupa. De repente, aquela irmã ali está no trinque, está podendo, hein? Aí fica dentro remoendo, não fica? Se julga a cara. De repente a irmã tem a cara fechada, mas e o coração dela? Ele. Cara é uma coisa, coração é outra. Mas o povo julga o andar, o comportamento. Não é verdade? Você julga o comportamento da pessoa, olha para a pessoa e julga a aparência. Faz igual Samuel fez. Profeta experiente. Eu não chego nem a unha de Samuel. Deus fala para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, que eu tenho me provido de um rei dentre os seus filhos, e eu quero que você vá lá ungir um dos filhos dele, mas não diz quem era. E o profeta, cheio da graça de Deus, olha ali para Eliabe, que era o primeiro que ele encontrou, né? Grandão, bonito, em vez de estar na guerra, estava em casa, não estava na batalha, porque estava com medo de Golias.
Chega Samuel e diz: olha, com certeza esse aí é o escolhido de Deus. Aí Deus já na mesma hora repreende ele: Samuel, não atentes para a aparência do homem, porque o homem não vê como Deus vê. O homem vê a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração. E Samuel teve que ficar quieto. Entendeu? Quando você me julga a mim, eu julgo a seu irmão pela cara dele, pelo comportamento dele, pela roupa dele. Mas e lá dentro do coração, o que tem essa pessoa? Qual é o grau de intimidade que ele tem com Deus? A Bíblia diz: por que tu julgas a teu irmão? Porque não ama o teu irmão que você vê, como poderá amar a Deus que você não vê? Enfim, tudo se julga, tudo se repara na vida dos outros. Nós esquecemos de reparar a nossa. E nós estamos sujeitos a cometer erros piores do que aqueles que nós estamos julgando no outro. Acontece. O pastor não falou do pastor Paulo Lucas Sacramento, que eu já sabia da história. Paulo Lucas Sacramento, grande pastor do Belém, que implantou uma lei ali, que o obreiro que adulterasse seria excluído. Ele foi o primeiro que adulterou. Aí, na própria sentença. Porque ele julgava que ele era melhor que os outros. Com certeza. Porque quando nós julgamos, nós achamos que nós somos melhores. Se eu critico o meu irmão por causa de alguma coisa que ele fez, é porque eu estou me achando melhor do que ele. Se eu noto um erro na irmã quando tocou, aí começa, não começa? É porque eu me acho melhor. E às vezes a pessoa pode ser boa numa coisa, mas e na outra coisa? De repente ela pode ser 100% da prestação de serviço a Deus. E eu admiro muito a pessoa que não perde um culto. Eu admiro muito em todos os trabalhos. Continue assim mesmo, irmão. Mas não julga o que não vem. Não julga o que não comparece em todos os trabalhos, porque o Deus dele é o mesmo seu, e só há um legislador e um juiz. E tu quem és que julga teu irmão? Você é 100% numa coisa. E no perdão? Como é que você está? Como é que você está perdoando o seu irmão? Está perdoando 100% também? Está amando 100% o seu irmão? Está contribuindo 100% com o seu irmão? Com a necessidade? Como é que você está aí diante do comércio? Pagando certinho as suas contas? Ou você está devendo? Ou você está sujando o seu nome, que é o melhor bem que você tem? Você está passando a perna nos outros? Você está mentindo? Você está fazendo um negócio errado, contando mentira para ganhar benefício próprio? Então não adianta ser 100% numa coisa, irmão, e ser zero na outra. Vamos remediar, porque perfeito ninguém vai ser, mas nós não podemos querer ser melhor numa coisa e não ser nada em outra. Todos nós temos erro, todos nós temos falhas. E eu tenho que ver a minha falha, eu tenho que ver o meu erro, e sentir muito por mim, e pedir a Deus para que eu melhore. E quando eu ver o irmão que tem o defeito dele, porque às vezes a gente conhece, a gente não julgar o irmão. Aquele irmão, ele é não sei o quê, aquele irmão é não sei o quê, mas ele não aprova não. E eu, no meu defeito, e eu na minha falha, eu aprovo. Então o mesmo perdão e a mesma misericórdia que aquele irmão precisa, eu preciso. É Jesus. Irmão,
Se eu for olhar para a sua vida então, hein, você já tem que ter corrigido antes. Julgado. Com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Teve uma vez que eu trabalhava lá numa firma de pederneira e a gente ia lá para aquela banda do Sem Terra, para lá de Buriti, subia. Lá tem uma fazenda chamada Fazenda Globo. Ela é uma fazenda de leite, gado. E vinha um caminhão na frente de leite, carregado de leite, e a gente vinha com micro-ônibus atrás. Eu estou preocupado, viu? Está vendo isso aí? Faz umas 3 semanas já. E a gente vinha com o micro-ônibus, eu gostava de sentar na frente para ver a paisagem. E aquele caminhão ia na frente, no tanque dele tinha 2 frases escritas, 2. Uma grande e uma pequena. Daqui no irmão Paulo na porta lá, eu conseguia ver o que estava escrito na parte de cima. A parte de baixo era pequenininha, eu não conseguia ver. Na parte de cima estava escrito: Deus deu a vida. E a parte de baixo, eu estava querendo saber o que estava escrito embaixo e não conseguia, porque o ônibus não aproximava do caminhão. Mas eu guardei aquilo. Certa vez, aquele caminhão na frente, o micro-ônibus chegou e encostou perto. Chegou na subida, o caminhão diminuiu, o micro-ônibus chegou daqui, no irmão ali. Aí eu falei, a frase menor que estava escrita, a frase grande dizia assim, ó: Deus deu a vida. E a pequena estava escrito: para cada um cuidar da sua. E eu fiquei espantado de alegria. Falei, rapaz, interessante, hein? O ímpio, irmão, sei lá, será ímpio, crente que tinha escrito aquilo? E eu fiquei com aquilo no meu mão, até eu ler: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E é verdade. Porque esse cuidar que está falando aqui, não é cuidar mesmo, eu vou ter cuidado de você, viu? Tudo que você precisar, eu vou te socorrer. Não é esse cuidar, não. É bisbilhotar mesmo, sabe? Porque quando diz assim, ó, cuidar da vida dos outros, é bisbilhotar, é dar palpite, é intrometer, sabe? Porque para cuidar do irmão, eu não preciso saber da sua vida. Eu só quero saber se você está precisando. Mas se você cometeu pecado, seus erros, eu não quero nem saber, sabe? Eu não quero saber da vida da irmã, da vida do irmão, se ele vive lá com seus problemas, desde que ele fala: irmão, eu preciso da sua ajuda aqui. Então aí eu vou cuidar da sua vida, para o bem, não bisbilhotar a sua vida. Interessante. Aí, irmão, mas vamos falar de julgar. E quando existem alguns julgamentos que a pessoa pode julgar o outro individualmente. E isso aconteceu na Bíblia. Quando a gente olha para a vida daquela parábola que Jesus dizia do fariseu e do publicano, aquilo é muito interessante. Jesus deu aquela parábola porque algumas pessoas se achavam melhores. Jesus observou aquilo e fez uma parábola para as pessoas que se achavam melhores do que o outro. E ele dizia: olha, um fariseu e um publicano foram orar. E o fariseu, é aquele que se achava, né? O bom, o crentão, estava todo dia no templo. E ele, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esses homens aí, roubadores, adultos. E foi citando os pecados do povo. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Foi contando vantagem, contando papo. E ele fazia isso mesmo. Mas cadê o amor dele? Não tinha amor pelo outro. Não adiantava nada jejuar. Não adiantava nada ser fiel ao dízimo. Não adiantava não adulterar. Não que eu quero adulterar.
Não adiantava nada ele andar ali, mas não tinha amor. A Bíblia diz que o mais importante é o amor. Entendeu? Aquele outro publicano, que era cobrador de impostos, ele ficou até com vergonha, ficou até de longe. O louco, perto do nome desse aí, nem perto eu quero chegar, porque, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Aí a Bíblia diz que Deus justificou aquele homem que era um pecador. Aí, Deus, quem é Deus? Chega naquele homem e diz assim, ó, está justo diante de Deus, você não tem defeito nenhum, você está com carta branca comigo. Agora aquele ali não. Aquele ali não. Mas o caboclo era dizimista, jejuava, obedecia, não roubava, não adulterava, mas era exaltado, era orgulhoso. E Jesus não gosta de orgulho. Jesus gosta de uma pessoa humilde. Ele quer que você conserte a sua vida e na humildade. Então aquele homem que era o bambambam, ele não teve vez com Jesus. Por quê? Porque ele se engrandeceu, ele se achou melhor do que o outro. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Se Jesus passar a peneira aqui, não salva um. A salvação não é pelo que você faz. A salvação é um dom, é uma dádiva, é um presente. A salvação foi dada, é presente. O andar direito é uma consequência da salvação. Nós temos que andar direito para exaltar o nome de Jesus, para dizer, Jesus me salvou, Ele é o meu Deus. Eu não posso ficar dando vexame para a rua, eu não posso ficar dando, né? Para poder não blasfemar contra o nome de Jesus. Mas nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos. E aquele homem não. Ele achava que aqui não tem. Porque nós conhecemos nosso pastor. Eu admiro muito esse homem. Mas quem lembra dele? Sumo sacerdote, hein? Que entrava na presença de Deus. Quando chega uma mulher atribulada de espírito, crente, Ana, queria um filho, mas Deus lhe tinha deixado estéril e ela não conseguia engravidar. Chorava amargamente, tristeza abundantemente no seu coração. E ela orava incessantemente. E o sacerdote, sem a direção de Deus, porque estava mais desviado do que os filhos, que eram outros que Deus matou por pecado, olhou para aquela mulher que orava em espírito e mexia só os lábios. Ele, sem direção, sem discernimento, julgou, e julgou errado. Chamou a mulher de embriagada, sua bêbada, aparta de ti o teu vinho. E ela olha para ele e diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, mas a tua serva está em aflição. Eu estou orando a Deus, contando ao Senhor os meus problemas, porque eu quero ter um filho e eu não tenho, eu não consigo. Eu fiz um voto com Deus, estou aqui no templo agora, clamando a Ele, conversando com Ele para que Ele me dê esse filho. Aí ele, com aquela carona de pau, então vai em paz. Não sabia nem o que acontecia com o próprio membro da igreja. Julgou a mulher, o sacerdote da igreja. Por isso que aqui, irmão, é uma responsabilidade tremenda. Eu nem quero subir aqui, não para me omitir da responsabilidade, porque ninguém tira ser mestre, diz a Bíblia, sabendo que o mestre receberá mais rigoroso juízo. Eu fico olhando para a vida do Oséias, esse homem é um campeão, de tudo que aguenta, tudo que vai, trabalha, ele está em tudo. Então Deus escolhe a pessoa certa. Deus escolhe a pessoa certa para fazer.
Esses homens não perdem o culto. Deus escolhe certo. E aí a pessoa às vezes, mas porque Deus não escolheu, mas porque você ainda não chegou naquilo que Deus quer. Hoje eu fiquei contente, maravilhado daquela mulher. Eu tenho que falar, a mulher que eu amo, que foi pegar a oferta a primeira vez em 21 anos de crente. Primeira vez. Mas é aí que começa. E eu fico feliz com as irmãs que estão dando apoio. É amor, abraço. Esse é o cuidado. Esse é o cuidado da vida dela. Viu? Não é o querer saber o que se passa só para ficar fazendo fofoca. Esse é o cuidado. Irmã, não, ó. E eu fico feliz. Porque tem vezes, irmãos, que o líder da família desanima. Talvez não passe isso com alguns aqui, é até bom. Mas aquele que tem uma mulher que garra no ombro do marido, olha, está de parabéns. É maravilhoso. Eu quero a minha esposa assim. Porque a hora que eu não aguentar, eu escolho no ombro dela. E essa mulher é um campeão. Porque o que ela faz, eu vou contar para os irmãos. Nós estamos com 26 anos de casado, eu já conheço ela aos 28, há 30 anos. E a gente nunca combinou. E eu dizia para Deus aqui, muitas vezes eu vim aqui nesse tempo aqui dentro. Peguei uma chave do pastor, desde o começo, orar. Deus, muda essa mulher. Ela não combina. Mulher tem um gênio duro, um gênio ruim. E nada de Deus mudar essa mulher. Deus fez eu chegar a uma conclusão. Eu sei que tem que mudar. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei um calendário. Um calendário grande aqui do mudar a folha assim, ó. Eu marquei o xizinho dia 1º de janeiro desse ano. Um risquinho azul. Dia 1º, risquinho azul. Dia 2, risquinho azul. Dia 3, risco vermelho. Dia 4, risco azul. Minha menina chegou já. O que é isso aí, pai? Esse risco azul aqui, quando o dia está abençoado. Esse vermelho aqui, ó. Nem escrevi nada, só fui 3 pontinhos. Tá bravo. Eu não combina, fico o dia inteiro sem conversar. Ela olhou também assim. Rapaz, o que é hoje? 12 de março? Não tem mais nenhum risco vermelho. Aí chegou um dia, já está com quase um mês. Eu falei, vou fazer uma pergunta para ela. Querendo meter a resposta que eu esperava. Olhei bem assim no calendário. Falei para ela assim, viu? E será que está tudo azul isso aí não? Eu falei, você não. Eu falei, é isso aí que eu queria ouvir. Eu mudei o jeito meu. Sabe? De estupidez, de ignorância. Glória a Deus, então, quando a gente muda, tudo muda. E eu quero mudar no meu serviço e mudar com os irmãos. Entendeu? Eu quero brincar, quero dar risada. Pode desfrutar, eu não ligo. Entendeu? Não quero mais ficar daquele jeito. Foi uma palavra que o pastor falou para mim, na direção de Deus, que é um contrário dele. Eu não veio julgando eu por os 2 anos que eu fiquei encostado aí não. Chegou no dia certo, ele me deu uma palavra, nem ele sabia às vezes que aquilo ia fazer uma obra. Que aquele encostado não é humilde, não, é orgulhoso. O humilde é aquele que está comigo, que exerce assim. Brinca, insulta, entendeu? E hoje está dando fruto. É milagre, como a irmã Gisele diz, é milagre. Minha esposa pegando oferta. E vai fazer mais. Vai fazer mais. Porque eu tinha medo de trocar gás, tive que trocar. Hoje eu domino o botijão. E ela vai dominar também, irmão. Entendeu? É uma maravilha. Eu não vou continuar, porque já acabou aí. Mas eu agradeço por essa oportunidade. Os irmãos, talvez não tenha sido aquela mensagem que vocês esperavam, né? Mas
Infelizmente, ou felizmente, é o que Deus põe no meu coração e não adianta querer fazer o que você não consegue fazer. Na verdade, você tem que fazer o que é possível fazer. O que foi possível foi isso aí, irmão. Se serviu para alguém de estímulo, Deus que abençoe. Se não serviu, também não me julgue. Amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, vamos se colocar em pé nesse momento. Nós podemos ouvir a palavra do Senhor, talvez de uma forma que, como disse o nosso irmão, talvez nós não estamos acostumados a ouvir, mas Deus falou aos nossos corações nessa noite, amém? Tenho certeza que cada um vai sair daqui levando a sua porção, a porção da palavra do Senhor aos seus corações. Eu sempre ouço, às vezes lá em casa, Dona Regiane sempre diz para mim: você tem a cara muito fechada, você tem a cara muito brava. Mas eu não vejo. Parece que não. Eu falo para ela: filho, mas eu sou uma pessoa tímida. Parece que não, mas eu sou tímido. Eu não consigo, talvez, transparecer o que às vezes eu sinto no meu coração. Mas assim como o nosso irmão Barona diz, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece aquilo que tem brotado aí dentro do seu coração. Eu tenho certeza que Deus ainda produzirá frutos na vida de muitas pessoas aqui, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim como eu disse no início do culto, no início do nosso trabalho aqui, Deus trabalha em todas as áreas das nossas vidas, seja financeira, seja sentimental, seja qualquer que for as áreas. O Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. Certa feita, uma mulher se apresentou diante do mestre, acompanhada de vários acusadores, e disse, aqueles acusadores disse ao mestre, disse: olha, mestre, essa mulher aqui, ela foi pega no ato de adultério, e nós vamos apedrejar ela, porque assim diz a lei. Estavam julgando aquela mulher, mas o Senhor, conhecendo o seu coração e conhecendo o coração daqueles acusadores, disse: olha, aquele que não tiver pecado, atire então a primeira pedra. Eu tenho certeza que talvez aquela mulher, naquele coração, sabendo que era pecadora, talvez ela pudesse naquele momento só sentir, esperando a primeira pedra acertar a sua cabeça. Mas eles, envergonhados, tiveram que sair de um a um, e só sobrou ela e o nosso mestre querido. Todos nós chegamos aqui a essa casa cheio de limitações, cheio de imperfeições, mas o Senhor não nos colocou da porta para fora, mas Ele abriu os seus braços, nos abraçou e disse: olha, filho, eu te amo, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas fraquezas, eu amo a sua vida, eu amo a sua alma, e é por isso que Ele nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, podendo glorificar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Que nós possamos então, irmãos, ficarmos com essa palavra, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Amanhã, às 18h30, permitindo Deus, nós estaremos aqui mais uma vez para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Seja de uma forma eloquente, seja de uma forma tranquila, Deus está falando aos nossos corações e continuará falando. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus.